Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o papo é sobre um tema, olha, fundamental. Como o direito funciona na nossa sociedade, aqui no Brasil, e como a administração da justiça mesmo, sabe? Como ela foi mudando. A gente tem umas fontes bem legais sobre sociologia jurídica e também sobre os modelos de gestão pública que deram a cara para o judiciário que a gente tem hoje. Então, a missão aqui é tentar entender aquela tensão básica. O direito está aí para conservar as coisas ou para, tipo, empurrar a mudança? E também como é que essa busca toda por eficiência mexeu com a administração da justiça. Vamos começar pensando nas funções sociais do direito. É bem mais que só um monte de regra, né? Uma delas, bem clara, é a função conservadora. Exato. Essa função, ela busca dar uma estabilidade para as relações sociais, né? Segurança jurídica, proteger aqueles valores que a sociedade já meio que consolidou. Um exemplo clássico é a ideia tradicional de família, que está lá no artigo 226 da Constituição. Por muito tempo, refletiu um modelo específico, sabe? Serviu como uma âncora, mesmo quando outras formas de família começaram a surgir. Vem daquela ideia do Savigny, da escola histórica alemã, que o direito devia ser o espírito do povo, né? Os costumes, manter a coesão, o status quo. Hum, mas essa função de conservar, ela não bate de frente com a realidade, que está sempre mudando. Aí que entra a função transformadora do direito, imagino, né? O outro lado. Exatamente. É a outra face da moeda, né? O direito pode sim ser um motor poderoso para induzir mudanças sociais. Às vezes ele até se adianta, sabe? Antes de ter um consenso geral. E a gente tem exemplos bem fortes disso nas fontes que a gente viu. Pensa na Lei Maria da Penha. Importantíssima. Sim, ela não só criou punição, mas ela tentou mexer numa cultura de violência doméstica, desconstruir mesmo. Ou então o reconhecimento da união homoafetiva pelo STF. Lembra da ADI 4277, a DPF 132? Claro, foi um marco. Pois é, ali o Supremo garantiu direitos para casais homoafetivos antes mesmo de ter lei no Congresso. Foi direto na igualdade. E aí que entra aquela discussão sobre ativismo judicial que as fontes trazem. Isso tem a ver com isso. O ativismo judicial basicamente quando o judiciário interpreta a lei ou a Constituição de um jeito que promove mudança social ou protege direitos fundamentais. Principalmente quando o legislativo não age ou demora muito, né? É uma ferramenta dessa função transformadora. Claro que gera debate, né, sobre até onde o juiz pode ir. A lei da guarda compartilhada é outro exemplo interessante. Mudou a dinâmica padrão depois do divórcio, colocando foco no bem-estar da criança. Interessante essa dualidade. Conservar e transformar. E ainda tem essa função educativa, certo? O direito meio que ensinando a gente. Tem sim. O direito também ajuda a formar valores, a moldar comportamentos. Pega o Código de Trânsito, o CTB. As campanhas de trânsito. Exato. As normas, as campanhas, tudo aquilo busca criar uma cultura de mais segurança. Ou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que disseminou a ideia da proteção integral. Isso conecta com o que o Bobbio, o filósofo, chamava de direito promocional. São leis que não só proíbem ou punem, mas que incentivam o que a sociedade acha desejável, né? É uma via de mão dupla, sabe? A sociedade influencia o direito, mas o direito, ele tem o que o Luhmann, um sociólogo, diria que é uma autonomia relativa, uma lógica própria, e ele também influencia a sociedade. Entendi. E essa dinâmica toda do direito, né? Ora conservando, ora transformando. Como é que a máquina da justiça, a administração, se organiza para dar conta? Pelo que a gente viu, a abordagem mudou bastante ao longo do tempo. Começou com o tal do modelo patrimonialista. Ah, sim. Esse modelo reinou lá atrás, do Brasil colônia até a República Velha. A principal característica era, assim, uma confusão total entre o que era público e o que era privado. O governante meio que tratava o Estado como se fosse dele, sabe? Daí que nepotismo, clientelismo, essas coisas eram comuns. Hoje a gente tem lei para combater isso, né? Exatamente. Hoje temos a Lei de Improbidade Administrativa, crimes como o peculato no Código Penal, tudo para tentar garantir que o interesse público venha primeiro, e não privado. E aí, como reação a isso, veio o modelo burocrático. E isso veio inspirado nas ideias do Max Weber, o sociólogo, sobre organização racional, né? A partir da era Vargas, principalmente com a criação do DASP, em 38. O Departamento Administrativo do Serviço Público. Esse mesmo. A ideia era profissionalizar a administração. Foco em quê?
Regras claras, hierarquia bem definida, impessoalidade, mérito. Daí o concurso público. O princípio da legalidade era a base de tudo. Mas a burocracia, né? Quando é demais, também complica. Sem dúvida. O próprio Weber já falava do risco do excesso de formalismo, da rigidez. A burocracia podia virar lentidão, ineficiência. Sabe, a regra pela regra, mais importante que o resultado. A famosa papelada. E essa crítica toda levou ao modelo que a gente tem mais hoje, que é o modelo gerencial. Isso. Mais para o final do século XX, começou a vir uma influência da gestão da empresa privada, sabe? O foco mudou. Saiu de seguir o procedimento para entregar resultado. A busca passou a ser por mais flexibilidade, descentralizar decisões, controlar por metas, avaliar desempenho. No Brasil, um marco importante foi o PDRA, lá em 95. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado. E para a Justiça, especificamente, a Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do Judiciário foi, assim, crucial. E como é que esse modelo gerencial aparece na prática, no dia a dia dos tribunais? Bom, a Emenda 45 criou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ virou meio que o motor dessa busca por eficiência. O CNJ define metas nacionais de produtividade para os tribunais, ele baixa resoluções para tentar padronizar as coisas, tipo o que impulsionou o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Ah, o PJE, claro. E também mantém aqueles painéis de estatísticas, que deixam a gente ver como está o desempenho, dá mais transparência. O grande desafio hoje é esse, né? Como conciliar essa busca por eficiência, por rapidez, que a própria Constituição exige lá no artigo 37 e no 5º inciso LXJT, a razoável duração do processo, com as garantias do devido processo legal, que são super importantes, uma herança boa do modelo burocrático. É um equilíbrio difícil. Então, para a gente fechar o raciocínio, a gente viu o direito com essa cara dupla, né? Espelho da sociedade, mas também motor de mudança. E a administração da justiça tentando correr atrás, se modernizar, saído de um foco muito estrito na regra para uma preocupação cada vez maior com entregar resultado de verdade. O ponto central é essa tensão constante, sabe? Entre precisar de ordem e estabilidade e a pressão para mudar a sociedade através do direito. E na gestão é a tensão entre a importância do rito, da formalidade que protege direitos, e a urgência que a sociedade tem por uma resposta rápida, eficaz. Entender essas forças ajuda muito a ver os desafios do nosso sistema de justiça hoje. E fica a pergunta para quem está ouvindo a gente, né? Com toda essa ênfase na eficiência, nos números, nas metas do modelo gerencial, como é que a gente garante que a qualidade, que a dimensão humana da justiça não se perca nessa busca pela celeridade? Fica aí a provocação para a gente pensar.